Boa noite, pessoal. Então, a gente está dando continuidade aqui à capacitação para os conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. No primeiro, fazer um apanhado rápido aqui, no primeiro encontro, a gente teve o tema de Cultura e Desenvolvimento com a Rosemary Carvalho da Silva. No segundo encontro, a gente teve a presença do Alfredo Manevi, que foi o tema de Políticas Públicas, da Histórico no Brasil e Administração Participativa. E hoje, no terceiro encontro, a gente vai focar nas políticas culturais a nível nacional e a nível municipal. Na primeira fala, a Heloíse Delanhello vai falar um pouco sobre a política cultural nacional. E na segunda fala, a política cultural municipal, com o nosso conselheiro Fábio Garcia. E, posteriormente, a gente vai fazer um fechamento com o Anderson Abreu, que vai fazer esse fechamento em nome do Conselho. É uma parte, a gente vai mudar um pouquinho, hoje não vai ter essa abertura. O fechamento é importante para a capacitação nesse sentido de fazer um apanhado geral do que foi discutido nesses três encontros. Então, bem-vindo a todos, obrigado Anderson pela presença, Fábio, Heloíse, né? Então já de imediato passo a palavra a Heloíse Daniela. Vou esperar ele aqui instalar o arquivo para a gente poder conversar. Mas eu, antes de mais nada... Fala de mim mesma? Ok. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tentando contribuir com um processo extremamente importante de capacitação e formação na área de política e gestão cultural. O Márcio me pediu para falar um pouquinho a meu respeito, então, para situar, e eu acho que tem muito a ver com o meu agradecimento, né, de estar aqui. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, da área de administração. Trabalho na graduação do curso de administração e também na pós-graduação. E na pós-graduação, especificamente, eu sou da área de estudos organizacionais e venho há bastante tempo discutindo gestão de organizações não empresariais. Então, a minha aproximação com a cultura é interessante colocar que é uma aproximação muito cuidadosa e muito respeitosa. Há muito tempo eu venho da minha formação de mestrado e doutorado discutindo gestão de organizações alternativas, que seriam gestão de organizações não lucrativas, organizações não empresariais. E o campo da cultura sempre foi um campo muito interessante para a gente olhar e aprender a respeito desse assunto. Então, é por aí que tem a minha aproximação com a área da cultura, de alguém da administração, que foi buscar em outros campos que não da indústria, que não das empresas, olhar processos organizativos. Isso tem bastante tempo, já tem uns 19 anos, pelo menos de 2000, onde eu me firmo nessa discussão. Eu faço parte, coordeno aqui na Federal de Santa Catarina, na pós-graduação de administração, um grupo de pesquisa chamado Observatório da Realidade Organizacional. Sim, sob minha supervisão, alunos de graduação com trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, mestrandos e doutorandos, todos com trabalhos circulando o tema da gestão de organizações culturais, políticas públicas da cultura. E também, além dessa atividade de ensino e orientação na pós-graduação, 2011, 2012, eu tive um envolvimento muito forte num projeto de extensão patrocinado, financiado pelo Ministério da Cultura, que foi formação, capacitação e apoio técnico na elaboração de planos estaduais de cultura. Foi uma experiência muito rica. Uma série de professores, a UDESC também participou, professores da UFSC, mestrandos e doutorandos. A gente trabalhou no Brasil inteiro, apoiando tecnicamente, orientando a elaboração de planos estaduais de cultura. E, em seguida, também participei do projeto aí coordenado pela Federal da Bahia, que foi continuidade desse de apoio técnico aí aos municípios, apoio à elaboração de planos municipais de cultura. Eu fiquei responsável pela região sul
e Sudeste, São Paulo, Rio, os estados do Sul, junto com as outras universidades, a Federal da Bahia, Minas Gerais estava também participando, a gente fez esse processo e também participei de um projeto muito interessante que eu comentei na abertura desse evento, que foi um projeto de formação e capacitação em administração pública da cultura, coordenado pela Rosemary Carvalho da Silva, que esteve aqui na primeira noite, que foi oferecido primeiro presencialmente a conselheiros e gestores municipais de cultura do Rio Grande do Sul, isso 2013, 14 e 15, e depois foi oferecido em ensino à distância para todo o Brasil nos últimos 2 anos. Um projeto muito interessante de capacitação e formação na área de administração pública. Então, esse é um pouco da minha trajetória e de onde eu estou falando para estar conversando aqui com vocês a respeito do assunto, né, que a gente se propôs. Eu agradeço porque essa aproximação que eu tive por meio dos projetos de pesquisa e da extensão no Brasil, ela foi muito rica em tentar ajudar um pouco com esse conhecimento técnico da área de administração, mas também aprender muito sobre a realidade que existe na área da cultura em todo o país. E eu acho que eu não tive tanto tempo quanto agora eu tenho e as condições para me dedicar a Santa Catarina e Florianópolis, né, que era algo que eu não consegui nesses últimos anos, na medida que a gente estava com envolvimento com outros estados. Então é muito bom estar aqui e começar nesse diálogo e alinhavar cada vez mais essa parceria e essa conversa, né, sobre formação e capacitação. Que eu parabenizo o Conselho nessa iniciativa, a Zélia na universidade, quando entrou em contato comigo com o Manevi para tratar desse assunto. Eu acho fundamental essa preocupação com a formação com os atuais conselheiros e futuros conselheiros, com os atuantes, os agentes da área da cultura. Eu acho fundamental para a gente entender todo o processo, que as dificuldades que se tem, né, que não são poucas na área da cultura, e esse processo de capacitação ele tende, ao meu ponto de vista, ajudar a atuar, né, nessa área que vários de vocês atuam e outros que não estão aqui, mas que também participam bastante. Bom, a ideia de falar a respeito de os outros encontros anteriores, economia, cultura e desenvolvimento, onde a Rosemary enfatizou muito, né, as noções de cultura e ampliação do conceito de cultura, a relação disso com desenvolvimento e com economia. Essas discussões já foram, de certa forma, tratadas. Manevi fez uma discussão histórica interessante de várias transformações e mudanças que aconteceram no país do ponto de vista da gestão pública da cultura. A minha ideia é falar um pouco mais, concentrar a respeito do próprio Sistema Nacional de Cultura. Tá? Não vou repetir sobre políticas públicas de cultura, mas falar do Sistema Nacional de Cultura. E também fiquei pensando um pouco, né, o que eu posso falar do Sistema Nacional para quem provavelmente já conhece muito, né, e não repetir, e colaborar e acrescentar. Então, é um pouco disso que eu fiquei pensando quando eu construí um roteiro para conversar com vocês. No sentido de reconhecer que eles já devem saber bastante coisa e o que eu acrescento nessa discussão. Então, por isso que a minha fala, eu diria que ela é muito em cima de alguns dados, alguns fatos, e também da minha avaliação, do meu ponto de vista a respeito desse sistema e do processo que ele envolve, certo? Um pouco para situar como eu vejo a discussão do Sistema Nacional de Cultura, eu acho fundamental. Ele sofreu alguma polêmica e alguma crítica em relação à rigidez, em relação à imposição, que parece que ele teve um caráter como foi colocado e apresentado, que eu acho que se pode discutir a respeito disso. Então, apesar das polêmicas ou críticas que, de certa forma, surgiram a respeito do Sistema Nacional de Cultura, eu diria que é um desenho, uma organização da administração pública da cultura que o sistema nos traz e que é fundamental para todo sujeito,
todo agente cultural que quer participar desse jogo de construção de políticas públicas da cultura. O Manevi usou muito essa frase de que é um jogo, esse jogo tem que ser jogado, de construção de políticas públicas. E para jogar esse jogo de construção das políticas públicas da cultura, é necessário entender dos sistemas de cultura. Senão fica muito difícil. Eu acho que o papel do conselho é importante, de qualquer conselheiro é importante, de qualquer agente cultural é importante entender as regras do jogo, quem participa, que elementos e que papéis cada um desses participantes tem, que fica muito mais fácil a gente se posicionar nesse campo, definir estratégias, promover articulações. Caso contrário, a sensação que eu tenho é como se a gente anda muito sem rumo, né, sem clareza das orientações. É um grande desafio, porque isso significa fazer política, certo? Atuar num conselho é ir além da atuação de qualquer um que trabalha na área da cultura como bailarino, como produtor de cinema, como artista, como quem produz conhecimento popular, candomblé. É muito além da sua atividade individual, do seu grupo artístico-cultural. Participar do conselho, participar da construção de política pública é entrar num jogo de construção política. E o sistema faz parte disso. Então, é isso que eu gostaria muito de enfatizar. E isso é uma dimensão coletiva que qualquer um participante dessa área assume, que é difícil. Né? É difícil. Falar em participação política é o caráter coletivo que a gente tem da nossa vida em sociedade. Isso é muito pouco desenvolvido nas pessoas de maneira geral. Não é só da área da cultura. De maneira geral, é muito pouco desenvolvido. Eu diria que quando a gente compara com outras áreas, saúde tem isso, educação tem isso. São áreas que têm trajetórias muito mais desenvolvidas nessa discussão. Então, fica muito mais fácil para quem é professor, para quem é uma pessoa que atua na área de saúde, tratar apenas da sua atividade particular individual, porque esse campo está estruturado, está institucionalizado, existem atores que estão trabalhando o coletivo deles. Na área da cultura, isso é muito mais difícil. O trabalho individual ainda é muito forte. Eu chamo individual não só de um sujeito, como dos seus coletivos, e não a ideia da cultura enquanto grupo, enquanto um campo que necessita uma discussão. E aí é que fica muito mais fácil, eu acho, as coisas quando acontecem da maneira negativa, né, de criar um órgão, extinguir um órgão, não ter um plano ou não seguir um plano de cultura, né, ou ter instrumentos que só existem no papel. Né. Isso tem muito a ver com, aí do meu ponto de vista, a dificuldade de articulação política que existe na área da cultura. Então, essa é a ideia de falar um pouco aqui do sistema, enfatizando esse caráter, a dimensão política que existe para compreender todo esse jogo. Bom, uma outra questão que eu diria, vou tentar aqui tocar, quando a gente fala do sistema nacional, isso também foi bastante debatido nos últimos anos, ele vai abrir, né, a compreensão do significado da cultura, que também já foi comentado aqui pela Rosemary, do ponto de vista da dimensão simbólica, cidadã e econômica. Essa é uma discussão muito forte que vem dos anos 2000, certo? A discussão da dimensão simbólica da cultura, ela ampliou o conceito de cultura para além da ideia tradicional de artes, das linguagens artísticas, para incluir todo o conhecimento, né, toda a ideia do patrimônio imaterial que a gente tem, que também tem o significado de cultura. Isso é muito importante, é muito mais do que conceitual, isso significa incluir novos agentes na discussão desse campo. Na hora que eu amplio a compreensão do que é cultura, a gente vê no país sendo considerado pessoas, produtores e agentes culturais que antes não eram considerados atores e participantes do campo da cultura, certo? E aí significa que tem novos participantes e uma dinâmica muito mais rica acontecendo.
e nada simples também, né? Novos participantes, mais diversidade, mais conflito, mais diferenças, e o esforço de conseguir chegar em acordos e pontos comuns não foi mais fácil, né, por causa disso. Então, é toda a beleza, que eu diria, né, da riqueza da diversidade e a dificuldade de lidar com isso. Então, essa abertura do conceito de cultura significou, para a dimensão simbólica da cultura, significou isso. A discussão da dimensão cidadã de não ser perdida, né, entender cultura como direito. Então, isso significa acesso, né, significou, nesse tempo todo, a preocupação com acesso. Então, a população de maneira geral, a sociedade de maneira geral, ter acesso, a liberdade de produção e expressão artística, é muito importante, que está relacionada à dimensão cidadã, e a questão de participação também da sociedade na construção de política pública. Então, a dimensão cidadã envolve esses elementos de direitos. Isso implica em discussões que acarretam nesses três temas, pelo menos, né? E a questão econômica também, de pensar cultura e a sua relação com economia, não só do ponto de vista do que pode agregar em termos materiais na sociedade, mas também na dimensão social e política. Eu digo isso porque foram discussões fortes. Me parece que, muitas vezes, para a gente entender do ponto de vista prático, no que eu falei desse jogo, é a inclusão de ideias e de sujeitos, né, e atores que vão estar, né, participando dessas discussões. Então, a discussão da economia coloca atores importantes em estarem interessados no debate da dimensão simbólica e a dimensão cidadã também. Bom, outra questão que envolveu a construção, né, e o que é o Sistema Nacional, é o envolvimento do governo federal, os estaduais e municipais e toda a sociedade civil, né? Esse desenho também é muito conhecido. E ali o que eu chamo, né, de um contexto de democratização do país, que eu queria chamar a atenção, é que, apesar da lei do sistema, todos sabem que é de 2012, ele é todo um processo que foi construído muito tempo antes, e aí construído dos anos 2000, mas para a gente entender que também um processo anterior, que foi colocado um pouco, Manevi chama a atenção, de processo de redemocratização no país, que ele vai acontecer final dos anos 80, e que nos anos 90 acontece muito pouco em termos de práticas participativas da sociedade, né? A gente vê uma ideia de uma democracia muito mais representativa, a ideia do direito ao voto, né, de escolha de representantes, e nem tanto a ideia da democracia participativa, onde os sujeitos são chamados, a sociedade civil chamada a construir a política pública. Isso anda muito pouco durante a década de 90, e é nos anos 2000 que isso vai se intensificar. Não só na área da cultura, é onde o número de conferências no país aumenta muito. Os conselhos, em várias áreas, também são acionados, ativados e remodelados, reconstruídos, certo? Então, para a área da cultura não é diferente. Então, ela também está no bojo dessa discussão, né? Então, a área de meio ambiente também, o número de conferências e conselhos, eles vão estar acontecendo. Que tem muitas críticas também, que depois se pode discutir o caráter efetivamente participativo e contributivo do processo, né? Que se pode dizer, mas a cultura também está inserida. Isso tem a ver com o plano de governo. O governo Lula, quando se instala, ele já coloca no plano de governo, assume esse caráter, né, da democracia, da participação da sociedade civil na construção de políticas públicas, assume a construção e implementação do Sistema Nacional como uma arquitetura, um desenho capaz de implementar essa proposta de democracia na sociedade brasileira, certo? Não acontece de imediato, mas isso é interessante, que é uma série de ações, né? Se a gente vai ver, seminários de cultura acontecem a partir dos anos 2003, a instalação das comissões setoriais de cultura 2004 na Funarte, que é colocado como
as primeiras articulações de artistas representantes dos mais variados segmentos contribuindo para a construção de políticas públicas. Em 2007, a instalação do Conselho Nacional de Política Pública. Então, a gente vê que, mesmo que o governo assuma 2003, é só 2007 que o CNPC é instalado, com a característica de representação da sociedade civil, da classe artística, que já é uma remodelação de conselhos anteriores de cultura que existiam, né? Diálogos culturais, os momentos das conferências, que 2005, 2009, 2013, mas as de 2005 e de 2009 são fundamentais para a construção e consolidação do Sistema Nacional. Então, o Sistema Nacional, que ele é aprovado em 2012, por meio de lei do Congresso Nacional, mas ele é construído por meio de todos esses processos anteriores, essas discussões com ampla participação da sociedade civil e principalmente dos agentes culturais, certo? Bom, e aí a ideia, né, de envolver essas três esferas. Eu peguei um pouco assim do que tem nos documentos de orientação do Sistema Nacional, né, um instrumento de articulação, gestão, informação, formação e promoção de políticas de cultura, e aí está em negrito para a gente ter claro, né, são vários elementos de que articula, que promove gestão, informação, formação, e por isso tem uma série de elementos e papéis com essa preocupação de participação e controle da sociedade civil, certo? Objetivo geral, eu coloquei em vermelho: formular e implantar políticas públicas, democráticas e permanentes, pactuadas entre entes da federação e sociedade civil. Essa primeira parte eu acho fundamental, né? Então, formular e implementar. A gente vai falar de uma série de componentes, como o conselho. O conselho não é responsável por implementação. O sistema em si tem essa responsabilidade. Formular e implementar, acompanhar e avaliar. Então, por isso é que a ideia de sistema e vários componentes, porque ela envolve todo esse processo, né, de elaborar, construir política pública, que não é feita de gabinete, então que vai envolver a participação de uma série de entes em todo esse processo, certo? E aí, como específicos, né, estabelecer um processo democrático e participativo na gestão de políticas públicas e dos recursos. Então, o sistema sempre vai estar envolvendo essa articulação com a sociedade civil. Isso significa, para quem é bem jovem, né, e eu vejo aqui vários aqui bem jovens, né, a ideia de que política pública não é feita de gabinete. Política pública de cultura não é um trabalho técnico que se contrata consultoria para fazer, certo? Então, às vezes eu acho interessante como conceito de objetivos que parece palavras ao vento. Não, isso tem um significado forte e uma preocupação com perseguição, né? Perseguição a isso. Isso precisa orientar, que está no sistema. Articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas sociais. Então, aqui eu vi nas discussões anteriores, a gente fala na reunião de conselho que tem que chamar o pessoal da educação, que tem que chamar o pessoal do planejamento urbano, que tem que chamar o pessoal da área de saúde. Isso faz parte como um dos objetivos do sistema, né? Promover intercâmbio entre os entes federados. O sistema existe reconhecendo a participação do Estado, reconhecendo a participação do governo federal. São coisas que está aqui no documento, né, de orientação do Sistema Nacional, e a gente vê na fala, muitas vezes, das pessoas, mas quando está como cartilha, eu acho interessante a gente não esquecer e sempre se perguntar até que ponto aquilo que a gente faz está articulado com as outras áreas, né, até que ponto aquilo que a gente faz envolve os demais entes federados e envolve esse processo democrático, né? E que implica também instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Tem um caráter, acho que muito, aí que eu diria assim, profissional, né, responsável a respeito do que é política pública de cultura. Envolvendo também parceria de setor público e privado, o que as instituições privadas podem colaborar e participar nesse processo. Então, são objetivos aqui, muitas vezes colocados, né, naquelas cartilhas que a gente mal e mal lê, mas é que, na prática, eles têm consequências
muito importantes, né? De o que deve ser feito, e fica muito mais fácil quando a gente coloca isso do lado para seguir, não me esquecer, né? Que é muito fácil fazer isso. Bom, aqui eu acho que é o desenho que aparece bastante sobre o que é o Sistema Nacional. O que eu diria para vocês? Eu vejo o Sistema Nacional e esses elementos como a coisa mais lógica que se pode pensar a respeito do funcionamento da cultura ou de qualquer área, mas vamos falar da cultura, né? É difícil para mim pensar no funcionamento de um campo, né? Qualquer campo organizacional que não da administração pública que não envolvesse esses elementos. Então é muito curioso eu ver assim, é tão recente falar num sistema de cultura. Aqui está como nacional, sistema municipal e sistema estadual, a gente sabe que ele reflete, né, esses componentes. Então, eu diria, é muito difícil pensar. É difícil pensar em falar em política pública sem falar em dinheiro. É difícil falar em política pública sem falar em participação da sociedade. Então, eu tenho conselho, eu tenho conferência. É difícil falar em política pública sem ter um órgão, uma administração pública que se responsabilize por isso. Então, tem que ter órgão gestor. É difícil falar em política pública sem falar em informação, né? Embora se faça, né? Sem ter informação para fazer. Então, a gente vê como esses elementos eles são questões absolutamente elementares para a gente pensar política pública da cultura de maneira responsável, de maneira séria, né? Então, é difícil falar em política pública, de qualquer área aqui, vamos falar da cultura, sem a gente considerar que existam esses elementos. E é triste a gente pensar que muito tempo se fez e se faz nesse país política pública sem esses elementos. E aí eu chamo a atenção que é como se a gente tivesse algo que não andasse com as suas próprias pernas de maneira saudável, certo? É capenga, um sistema capenga. Eu penso em formular política pública só no gabinete, ou a gente abre a participação da sociedade civil, mas não tem dinheiro, né? A gente discute plano para onde é que a gente quer ir, mas não tem informação. E, infelizmente, é isso que a gente sabe que é a realidade, né? Em muitos municípios, em muitos estados, né? Às vezes parcialmente no país, certo? Mas aqui a provocação que eu coloco de entender o sistema dessa forma, para mim, muito coerente, muito elementar, é realmente para a gente se sentir provocado de não aceitar falar em política pública da cultura sem perseguir a construção desses sistemas, né? É muito difícil a gente querer fazer algo de maneira responsável e séria sem a construção desses elementos. É claro que não dá para dizer assim, se não tem, a gente não faz. Não é isso. É que saber, né, é como a gente tem um horizonte de o que precisa ter, onde é que quer chegar. Eu acho que isso ajuda muito. O que eu falei do papel de conselheiros e pessoas que atuam na construção das políticas públicas é uma atividade para além daquela de agente cultural, de quem trabalha, né, nos seus projetos, coordenando festivais, né, conduzindo suas escolas de formação, né, de artistas, ou transmitindo saberes das suas famílias, dos seus grupos culturais. Na hora que a gente participa da arena, da discussão pública, é importante a gente saber dessas outras questões, que vai muito além do meu saber, do meu fazer artístico, certo? E isso eu acho fundamental nesses processos de formação. Esse que eu acho um grande desafio para todas as pessoas, né, que atuam na área da cultura. E além daquele seu conhecimento, que é muito rico, muito importante, conhecer muito a sua área, conhecer muito o seu fazer, mas na discussão desse jogo de construir as políticas públicas é entender desses outros aspectos, certo? Então, aqui, assim, uma passada, né? O órgão gestor de cultura,
eu tentei colocar ali com algumas imagens, nada muito feliz e muito criativa, porque o domínio dos recursos assim é uma coisa fantástica, mas eu admito, né? Eu só tenho algumas ideias, mas a capacidade de concretizar. Mas me ajudem, as imagens me ajudam, né? Então, ali do órgão gestor, ele é considerado aqui e tem todo um material que e nesse ponto o Ministério foi muito bom, o Ministério da Cultura nos anos 2011, 12, 13, de produzir muito material de orientação, né? Então tem orientações sobre isso com esses elementos e que vai distinguir alguns desses elementos como os elementos que têm papéis diferentes de coordenação, papéis de pactuação, deliberação, né, e papéis, instrumentos de gestão. Tem essas divisões que ajudam a gente a entender qual é o tipo de atuação, né, e qual é o que faz cada um desses elementos. E aí eu vou tentar acrescentar um pouco nesses pontos, né. O órgão gestor de cultura ele é responsável pela coordenação de todo esse desenho aí, né. Então, é um desenho, é uma estrutura que organiza a administração pública da cultura. Eu resumiria isso. O sistema nacional, estadual e municipal, é uma estrutura, um desenho que organiza a administração pública da cultura. Aí eu pensaria assim, o que o conselheiro iria pensar? O que eu tenho a ver com a administração pública da cultura? O conselho faz parte da administração pública da cultura. E, por isso, qualquer conselheiro teria que entender de administração pública, certo? Não é fácil, né? A gente já faz um monte de coisa e aí mais isso que se está colocando, mas é verdade. Essa é a ideia de jogar o jogo melhor, né? Jogar bem o jogo. Tá? E aí o órgão gestor ele é o responsável pela coordenação de todo esse sistema, de todos esses elementos. É um papel fundamental, é um papel importantíssimo. A gente vê o esforço que o governo, a partir de 2003, implementa nesse sentido, foi muito forte, o Ministério da Cultura, nesse sentido, foi fundamental. Ou seja, era um órgão gestor que tinha o Sistema Nacional como uma questão importante, estruturar a administração pública da cultura, e, por isso, ele não é à toa que uma Secretaria de Políticas Públicas Culturais, uma Secretaria de Articulação Institucional, a SAI, que tinha como responsabilidade a implementação dos sistemas, certo? Estaduais e municipais. Na época, foi muito interessante a gente escutar muita crítica do caráter impositivo dos sistemas estaduais e municipais e do governo, do Ministério nesse processo. Que eu acho que tem um aspecto interessante de se preocupar, sim, né, com essa ideia de imposição, mas eu também vejo um caráter de muita disseminação e difusão da ideia, certo? Foi um trabalho fortíssimo de difundir essa ideia do sistema, desses elementos, de que a administração pública da cultura precisa ter esses elementos. E isso foi muito forte. Na época, e isso é importante colocar, um aspecto extremamente importante na costura de todo o sistema nacional e a relação com o estadual e municipal, é que a importância que os entes federados assinassem um termo de cooperação onde eles assumiriam a responsabilidade de construir, assumiriam, não, assumem, né? Eu digo assumiriam porque é desde o passado, então ainda existe esse processo de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, significa um compromisso das administrações estaduais e municipais de construírem os seus sistemas. A grande questão que envolvia nessa ideia é que o repasse de recursos do governo federal estaria vinculado a essa adesão. Esse foi o grande motivo que fez uma corrida muito grande de estados e municípios, e aí quando a gente nota os dados estatísticos, 2013 e 2014 é o ano que mais acontece essa adesão, certo? Embora a transferência de recursos não aconteceu, certo? Teve apenas um edital para os estados, pouquíssimos, e 5, 6 estados na época que estavam capazes, 5 estados,
aptos a participar do edital, porque já tinham construído seus sistemas estaduais. Então, aí é uma questão interessante de a gente também situar, né, entender o sistema nacional sendo colocado como a necessidade de adesão dos estados e municípios para receber, fazer repasse de recursos. Esse repasse de recurso não aconteceu. Mesmo assim, vários estados, hoje todos os estados assinaram, um estado só que não. Municípios deve estar em quase 3 mil de acordo de cooperação. E o que eu diria, assim, do meu ponto de vista, é que, independente do repasse, a construção dos sistemas municipais é um ganho para o país, certo? Independente desse repasse. Mas é bom a gente saber que essa condição existe, né, na discussão. E aí, que eu queria chamar a atenção do órgão gestor, é o coordenador de todo esse processo. O Ministério foi fundamental, que não é mais ministério, né? A gente é uma secretaria. Isso significou que em todos os estados e municípios, e a gente também viu o avanço, ter um órgão gestor de cultura. Teve uma discussão grande que tinha que ser exclusivo, não exclusivo. O Ministério bateu muito na tecla que tivesse que ser exclusivo, depois abriu mão da exclusividade, mas que pelo menos tivesse um órgão gestor, né, órgão responsável pela área de cultura. A gente vê as estatísticas, dados crescentes em relação a isso, que é importante. Agora, o que eu chamo a atenção, por isso que eu coloquei o coração ali, é que se o órgão gestor não entende e não quer a implementação dos sistemas, é muito complicado que ele funcione, essa coisa tão óbvia e tão clara que eu falei. E isso é uma realidade no país. Tem órgãos gestores de cultura, fundações, né, ou secretarias, departamentos vinculados a secretarias, que isso tem consequências, sem dúvida alguma, qual é a posição, né, numa estrutura hierárquica. Agora, independente se é uma secretaria, se é uma fundação, se é um departamento, entender o que é o sistema e defender um sistema e a sua implementação no município, é fundamental que isso aconteça. Quando a gente não tem isso, a gente já tem um importante ator nesse campo que não está chutando a bola na mesma direção que a gente espera. Tá? Então, essa é uma avaliação importante que seja feita. Quando a gente tem, historicamente, no país, a gente vê isso. Um ministério que defendeu muito, mudanças no ministério, aí o sistema deixa de ser importante. Só para a gente ter claro, o que é deixar de o sistema ser importante? Como é que está a discussão do fundo? Como é que está o respeito ao conselho, certo? Como é que está o sistema de indicadores? Aí as coisas não andam, quando quem está na gestão não defende esses componentes, certo? As conferências têm um papel fundamental, é considerado um elemento importante da articulação e construção das políticas públicas. No histórico, no país, a gente teve 3, né, 2005, 9 e 13. Eu diria que a de 5 e 9 foram fundamentais para a construção de todo esse arcabouço, para a construção do Plano Nacional, para a construção para o levantamento das grandes escutas e demandas da área da cultura. A de 2013, ela já é um momento muito mais da reflexão de que orientação e que caminho se está indo, né, de muito debate, muita insatisfação ali aparecendo. E a gente acaba sofrendo com as interferências depois no governo federal e no próprio ministério, e que não se ouve falar mais de conferência nacional, certo? Agora, o que a gente sabe é que, independente do nacional, estados e municípios têm a sua autonomia e aí continuam com esse processo de organização, certo, da cultura por meio de conferências, que seriam reuniões extremamente importantes de escutas. Cada um desses elementos a gente pode ter discussões intermináveis, certo? Como foco em cada uma delas, não é o caso aqui. E a conferência é uma delas, que também nos últimos 2019, pelo menos nos últimos 3 anos, discussões sobre a necessidade de rever o formato, rever a própria dinâmica, né? Agora, é importante encarar a ideia da conferência como um espaço importante de discussão, de deliberação, de pactuação.
que não pode ser perdido, né? A ideia de haver esses eventos onde grandes bandeiras são levantadas. A articulação política de todo o campo social é muito importante. Na cultura não seria diferente, por isso conferências têm esse papel. Outra instância importante aqui de articulação e deliberação e pactuação são os conselhos de política cultural. Eu vou deixar para falar para o final, certo? Mas são considerados os 3 elementos: conferência, conselho e as comissões intergestores, como os 3 elementos importantes de pactuação, articulação e deliberação. Comissão intergestores é o que pouco avançou, que chama-se tripartite e bipartite. A tripartite envolveria os 3 níveis: o governo federal, representantes dos gestores estaduais e municipais, e as bipartites, que seriam nos estados. Municípios não teria isso, certo? Isso eu acho que tem muito a ver com a articulação entre gestores estaduais e municipais de cultura, o quanto se fortalecem ou não, e a interlocução importante que tem, mas atuando muito pouco. Dos elementos que aqui também eu acho que dá para destacar, tentei colocar em cor diferente, que são considerados de gestão, né? Instrumentos de gestão: plano, Programa Nacional de Formação, Sistema de Informações e fundo, né? Falando do fundo, primeiramente, uma discussão que foi colocada, uma questão, o Manevi colocou, de uma bandeira levantada pelo ministro Gil, imediata, né, de aumento do orçamento do percentual da cultura, como uma bandeira fundamental assumida pelo órgão gestor, né? Isso a gente sabe que não tem acontecido nos diferentes estados ou municípios, mas que é um ponto extremamente importante para o funcionamento dos sistemas. Depois eu tenho alguns dados de quantos municípios, né, têm leis de fundo. Tem município que tem a sua lei de fundo. Florianópolis passa por isso, de ter aprovado um percentual e não necessariamente isso está sendo cumprido, né? Então, por quê? Porque é uma discussão extremamente importante de ser esclarecida para funcionar o sistema. É toda uma questão que vai muito além da política de editais, que às vezes a gente vê como se concentram nessas questões, o edital que saiu ou não saiu, depois o edital sai, mas o dinheiro não saiu, então o meu projeto foi aprovado e não saiu recurso. São questões importantes, mas elas são pequenas dentro de uma discussão maior que não pode ser perdida, né? Então, não se pode, quando se está brigando pelo edital, depois o recurso do projeto, não esquecer que ter o fundo e como é que ele vai funcionar, o recurso está ali, não pode ser perdido, né? As discussões do plano, que eu falei que a gente se envolveu muito, é uma orientação, né? A gente define aí o que eu tentei colocar, né? Não só alvo como rumo para chegar onde a gente quer, os cálculos de metas, né? O Plano Nacional, a gente tem uma aprovação, é um marco significativo, 2010. 2011 é que saem as metas, agora se está falando do acompanhamento de meta e a gente vê um enfraquecimento em relação a essas questões, né? Quem é que sabe a respeito? Eu abri o site do Ministério hoje para ver o acompanhamento das metas, mas que é fundamental. Eu diria assim, tem dificuldade? Sim, né, de que não se ouve falar, mas pelo menos lá tem agora, né? Tem um documento de plano, tem metas, então a gente tem argumentos e elementos para uma crítica, para um debate muito mais qualificado. Então essa é a ideia de plano, né? De a gente ter um instrumento que direcione a gestão e que não fique ao sabor de quem está ocupando o cargo e vá, né, direcionar as ações, né, definir programas e projetos e ações de acordo com o que entenda, né, de cultura, e que isso tenha sido articulado e pactuado por um número maior de interessados, e que também não só a classe artística e a participação da sociedade de maneira geral é fundamental. A gente participou da construção e apoio técnico de elaboração, processos assim fantásticos de empenho, dificuldades, formalismo, né?
copia e depois corta e cola no outro documento. Isso tudo aconteceu nesses 3, 5 anos aí que a gente viu, mas, sem dúvida alguma, o que nós encaramos como um processo de aprendizado. A construção de planos, a gente sempre disse que é um processo técnico e político. Técnico porque envolve dados, informações, né? Dinâmica de escutas, elaboração de documentos, e político porque também envolve demandas, definir prioridades, né? Ocupar espaços, certo? Então, a gente sabe perfeitamente assim, hoje, ter um Plano Nacional de Cultura que foi construído durante muitos anos. A aprovação se dá em 2010, mas para quem acompanhou sabe que em 2005, pelo menos, ele já vinha sendo construído com levantamento de demandas. Uma questão extremamente assim, importante, quando a gente fala em planos, e a nossa experiência mostra, levantar demandas, abrir para escuta, lista de desejos, né, é o que mais aparece. O que se faz com uma lista de desejos? É um trabalho fenomenal, né? A disputa de que cada um quer a sua frase lá, o apoio à feira, né, da Santa Madalena, do município tal, e vai tirar isso. Não é fácil, e aí, não, mas se a gente tira isso, tal participante não vai se sentir contemplado. Bom, mas a ideia é que eu consiga juntar várias demandas de vários setores, não é para atender um grupo específico. E todo esse processo, ele é técnico, porque na hora que eu vejo apoio a evento, falta espaço, eu começo a ver o que tem de similar, o que tem de diferente, né? Mas também é político, porque as pessoas querem se sentir ouvidas. Então, a dinâmica da construção de planos não foi um processo simples, não tem sido, mas é um processo de aprendizado extremamente interessante. A ideia o Plano Nacional, ele sai com 274 ações, certo? E depois isso chega em 53 metas, um ano depois. O trabalho de transformações dessas 274 ações para 53 metas foi pesadíssimo. Aí foi um trabalho técnico de servidores do Ministério, contrataram consultoria e aprovado pelo Conselho, certo? Vai em audiência pública. Ou seja, foi um trabalho sério, com empenho, certo? Com o órgão gestor apoiando, dando estrutura para ser feito, né? A gente observou isso, o que é gestor estadual e municipal que apoia a construção do plano, ele coloca estrutura para que isso aconteça, para elaboração, para contratação de pessoas, né? Tempo disponível, caso contrário é impossível. Então, a gente viu a diferença que fez. Estados que têm trajetória de participação, Bahia dá um show, porque tem uma trajetória de participação e articulação, fica muito mais fácil do que estados e municípios que, historicamente, nunca tinham feito uma reunião. Mas isso é o que é o país, né? E isso é o que é importante cada um conseguir entender essas diferenças, certo? Bom, para não me alongar muito, né, chamaria também a atenção aqui das outras 2 componentes importantes da gestão. O Programa Nacional de Formação da Área da Cultura avançou muito pouco, mas que é um outro elemento considerado até, como é que eles chamam? Opcional, né? Faz parte, opcional, como instrumento de gestão. O plano e fundos são considerados elementos obrigatórios, mas são opcionais o Programa Nacional, um programa de formação e o sistema de informações, né? Eu acho curioso. Primeiro, o sistema de informações, o famoso SNIC, para vocês terem uma ideia, desde 2011, quando eu comecei, 2010 e 2011, comecei a conversar com o Ministério sobre o projeto de apoio à elaboração de planos, a gente discutia com o Ministério a necessidade desse sistema de informações. Passou ano, entrou equipe, saiu equipe, e esse sistema não conseguiu. Agora a gente tem mapas, está sendo chamado mapas culturais, né? A gente entra em sistema, SNIC,
vai dizer que são mapas culturais, é o que o Ministério está chamando, né? O pessoal vai lá, se cadastra. Eu tenho no mapa cultural ali, hoje, olhei, 64.197 agentes, 16.997 espaços culturais e 2.237 projetos. Eu acho que esses números já demonstram a precariedade que a gente tem das informações que ali estão, certo? Não reflete o que é. E isso é assim, um sinal da grande dificuldade. Eu também vi aqui uma discussão na semana passada a respeito de levantamento de dados, observatórios culturais. Esse é um nó e é um entrave, né, para a área da cultura. É não ter informações para balizar e orientar a gestão, a elaboração de políticas públicas, depois o acompanhamento. E, para mim, a ideia do SNCC, dos mapas culturais, é isso. Aí a gente tem notícias de mapas culturais em vários estados, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, cada estado tentando fazer. A ideia não era que cada estado fizesse o seu, porque a ideia era que todos alimentassem um nacional, porque senão é duplicar, né? A gente tem base de informações com o IBGE, que fez um trabalho interessante, da Munique, a última que saiu é de 2015, que é um pouco que a gente tem informado pelos municípios de informações da área da cultura. Ali é muito pouco, mas é alguma coisa. O IPEA também nos dava algumas informações, mas que é um elemento, por isso que eu disse opcional, mas que é elementar. Quando a gente discutiu elaborar plano de cultura, do ponto de vista da universidade, dos professores, foi muito difícil dizer assim, como fazer isso sem informação. Do ponto de vista do planejamento, não existe, né? Mas, assim, concretamente, foi muito interessante. As equipes nos municípios e nos estados, elas falavam em objetivos, estratégias, ações e metas, que são os elementos do plano, sem ter uma discussão anterior, que era o diagnóstico, que era o levantamento da realidade da cultura no estado, no município. Então, é igual aquele trabalho de aluno que te entrega a parte 2 sem ter feito a parte 1, né? A fundamentação teórica não precisa, a gente vai a campo coletar dado. Eu digo, mas como, se tu não entende ainda do assunto, né? Foi mais ou menos isso. É claro que a gente sabe que, de um ponto de vista empírico, né, a sensibilidade das pessoas que trabalham na área da cultura conhecem, mas isso não é suficiente para balizar decisões que são muito importantes, né? Então, assim, só para a gente ter clareza dessa necessidade é uma briga importante, é uma questão que não se pode abrir mão, né? E o programa de formação, houve algumas ações do Ministério nesse sentido, que eu falei que eu participei do curso, o Ministério patrocinou cursos, financiou efetivamente, que foi fundamental, e nesse primeiro momento de 2012 em diante, alguns cursos, 17 cursos no país, com parcerias com as universidades que foram muito importantes e principalmente orientados para a formulação de políticas públicas e gestão cultural. Embora a ideia de um programa de formação na área da cultura também envolvesse a formação de profissionais da área da cultura, certo? Das linguagens artísticas, mas nos primeiros anos o olhar foi para a formação em gestão e políticas culturais, num reconhecimento forte que saiu até nas conferências de que essa é uma grande deficiência, que é o que eu tinha comentado, né? Se tem uma série de sujeitos que participam do campo da cultura e entendem pouco dessa discussão de política e gestão, então o Ministério tentou, isso parou tudo, né? Foi uma pena, projetos interessantes, baratos, porque gastou-se muito no começo, para produzir material, para produzir, né, plataformas que depois poderiam ser utilizadas, ainda podem, mas que, de certa forma, também esperava a atuação de estados e municípios fazendo a sua parte, né, dos seus próprios programas e as suas próprias orientações da formação na área da cultura, certo? Bom, isso aqui, eu tentando um resumo, e eu vou fechando para passar, eu coloquei aqui alguns dados só para a gente, do Meta 1 e Meta 2, né, que era o Sistema Nacional, em 100% das unidades da federação e estados, né, e Distrito Federal, e 60% dos municípios, e o que se tem
dos dados do Ministério, 26 estados, então 96%, e 2.500 municípios, 76%, com acordo de cooperação. Desses 26, 9 estados com acordos institucionalizados, ou seja, apenas 9 estados tinham leis próprias. Tá? E os dados da Munic, do IBGE, colocam que 8 estados, ou 30%, e só 7% dos municípios com planos regulamentados, 27 estados e 2.155 com conselhos de cultura em lei, e 26 estados e 1.064 municípios com fundos exclusivos. Isso são dados da Munic, e aí o que a gente sabe é que assim, é o que está formalizado, né? Não necessariamente a gente sabe se efetivamente acontecendo. Tá? Aqui eu coloquei alguns dados de Santa Catarina em relação aos seus sistemas municipais, né? Também são informações do Ministério. Especificamente, né, região sul, e aí com lei municipal, né, de seu sistema são 63 estados, 63 municípios, perdão, leis de plano só 4, 27 com leis de conselho e 7 com leis de fundo. Tá? Isso aqui para a gente ter um pouquinho ideia dos 300 no país, é sempre muito pouco na medida que a gente sabe que tem 5.000 e poucos municípios, né? Então, é um caminho longo, embora a gente sabe que de 2009, que tem algumas estatísticas adiante, existe um crescimento a cada ano, sendo que se concentrou muito em 2013 e 2014. Agora, o processo é muito mais lento disso. Em relação ao SNIC, a meta era que 100% estivessem atualizando, e aí é interessante que o Ministério coloca, né, que tem 25 unidades da Federação e 499 municípios inserindo informações sobre os órgãos públicos. Isso é muito pouco, né? Muito pouco que estão alimentando e pouca informação. E aí o que eu coloquei a respeito dos mapas culturais são as informações que ali estão disponíveis. E, além dos mapas culturais, também o Ministério fala de indicadores, que é muito interessante, porque os mapas eles só têm a distribuição, mas eu preciso de indicadores, né? E a ideia é de que eu quero aquilo processado. Então, quantos tem em Santa Catarina esse praça cultural? Como é que está Florianópolis? Então, seria a ideia de começar a trabalhar indicadores, mas isso ainda não tem, e os que têm não tratam disso. Tem sobre o próprio da Munic, do Vale Cultura. Então, o que aqui eu diria é que a gente ainda está engatinhando, né, nesses aspectos do sistema de informação, do programa de formação. Eu diria que o plano nacional foi o que mais avançou. O plano foi construído de um processo longo, participativo, um instrumento que se transforma em lei, que houve ampla divulgação, a transformação em metas e o trabalho de desenvolvimento de indicadores para acompanhamento também foi um trabalho muito forte. O Conselho Nacional de Política Cultural também um grande desenvolvimento, né? A construção de um conselho efetivamente representativo, com eleições, com muita dificuldade, mas um conselho forte, sofrendo as interferências que a gente sabe ultimamente, sem notícia do funcionamento, certo? Para a gente fechar, o que eu tentei colocar aqui, né, uma compreensão desse sistema como algo dinâmico, real e em disputa. Tá? Falam do sistema como algo rígido, eu não entendo como rigidez. Existe uma autonomia muito grande de estados e municípios, como que vai construir seus conselhos, né? Qual é que é o seu regulamento. Dizer que é paritário, no mínimo, é mínimo. Eu considero muito mais orientações. A ideia de copiar e colar uma lei de conselho para todo o país, de sistema, é um recurso que, às vezes, os municípios fazem porque fazem, não que o sistema implica que teria que ser igual, certo? Então, o caráter é realmente dinâmico e as coisas mudam. Não é o quadro que estava em 2015 e vai ser em 2019. E o que está em 2019, a gente sabe que está construindo alguns retrocessos, inclusive, no nível federal, certo? Por isso é a dinâmica do sistema, né? Eu coloquei ali como real e não é formal.
Então, muitos colocam, o sistema é puro formalismo, porque só tem em lei. Não acredito nisso, e aí eu vou dizer por quê. Porque, por isso que eu falei que sistema, para mim, ele existe esses componentes. Tem um órgão gestor que ele pode ser fracamente atuante. Um conselho também que não se posiciona. Mas esses componentes, eles existem, então é real. Até a inoperância é uma realidade e essa realidade tem que ser considerada, certo? É aquela ideia de que fazer política, até quem diz que não faz, faz, porque, né, se negar ou se omitir é fazer política. Então, a ideia de todo sistema ele é real. E aí eu coloquei que a disputa também aqui para mim, para fechar, porque bom, com todas algumas inspirações que alguém possa ter em teoria de sistemas, em teoria da complexidade, eu não acredito em nada disso, porque isso tem um caráter muito harmônico, certo? De acordo e conjunto de ideias. Isso, chegar em acordos é um processo de negociação. Né? Se quer chegar, precisa, mas é negociação, é ganhos e perdas, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, por isso que eu coloco que é um processo de disputa. É o gestor público que vai abrir mão e aceitar a participação da sociedade civil. Isso é uma disputa. Né? Não é, por isso que a gente vê que tem gestores que não aceitam participação de conselho, conferência, porque antes era ele só que fazia. Então, falar em sistemas de cultura é falar em processos de disputa, e isso é o que faz parte do jogo político. E aí eu volto a dizer o que eu falei antes, por isso que, para mim, os atores, né, os agentes culturais, eles, além de entender da sua atividade em si, eles têm que jogar esse jogo e essa disputa. Isso implica se qualificar, isso implica entender, né, de todos esses assuntos e muitos outros, para a gente poder qualificar melhor esse jogo e ganhar, né, e ganhar efetivamente para a área da cultura e conquistar o espaço que merece. Eu acho que a cultura ela perde espaço frente às outras áreas, nos diferentes níveis, eu estou falando municipal, no federal, sem dúvida alguma, porque está perdendo a disputa com os outros campos, né? Com as outras áreas. Então, a gente precisa entender disso para jogar bem e conquistar o espaço. Isso é articulação política, é organização política, que a gente também está em processo de aprendizado, que a gente tem que ser um pouco paciente, né, que é pouco tempo de história do país. Tá? Obrigada, gente. Desculpa o tempo que eu tomei. Obrigada a você. Agradecemos a fala da Heloísa Delanhello. Passamos de imediato a palavra a Fábio Garcia. Eu gostaria de solicitar, Fábio, que antes de começar a sua fala, você faça uma breve apresentação sua. Desculpa. Trocamos de lugar ou... É? Não. Vamos lá. Tá ótimo. Ok? Então, boa noite. Quero agradecer ao Conselho, ao Márcio, ao Anderson, aqui em nome da Fundação, da Prefeitura, né? Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. Dizer a vocês que é sempre um prazer imenso poder falar para e sobre esse Conselho, né? Então, é algo que me envaidece muito e me orgulha, porque eu não sou desse campo. E, como bem disse a professora Heloíse, o Conselho precisa qualificar os seus membros, né? Então, se hoje eu posso ocupar esse espaço, é porque eu fui uma pessoa qualificada por essas pessoas. Então, já queria dizer da eficiência do nosso Conselho, né? Que em tão pouco tempo ele consegue passar as informações, os instrumentos necessários para a atuação política dentro do município. Lembrando que a gestão de cada membro da sociedade civil se dá geralmente em 2 anos. Né? Então, fazer essa renovação ela sempre muito requer aí um exercício de continuidade
bem sério, né? De muito compromisso. Bom, sou Fábio Garcia, membro do Conselho, estive já como presidente de 2016 a 2018, atuo basicamente dentro da área da cultura negra, né, que é mais meu foco de atuação, historiador e atualmente mestrando no curso de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, dito isso, vamos lá. Então, estamos às vésperas da oitava Conferência Municipal de Cultura de Florianópolis, tendo como tema Cultura e Cidade. Este ano, nós não faremos, nas pré-conferências, né, nós não teremos aqueles eixos norteadores. Uma, porque a nossa conferência, desde a última, nós já descolamos da nacional, né? Como não tem conferência nacional, nós estamos reelaborando a nossa dinâmica interna, o que é muito interessante, porque mostra o quanto que o Conselho Municipal tem feito de autonomia e provocado outras dinâmicas de organização e de gestão, né, para além daquelas estabelecidas pelo Sistema Nacional, né? Bom, então eu não vou entrar aqui na questão da conferência, mas dizer para vocês que teremos, então, algumas reuniões de pré-conferência regional, pensando aí os mais diferentes lugares de Florianópolis, e haverá também 2 pré-conferências nas universidades públicas, a UFSC e a UDESC, agora para o mês de setembro de 2019. Bom, o nosso campo municipal da gestão cultural se dá pelo sistema municipal. Então, nós temos em Florianópolis o Conselho, o Plano Municipal, o Fundo Municipal, a Secretaria, né, a Secult, e a realização das nossas conferências. Basicamente, essa é a minha fala em cima desses 5 pontos aqui. Os 3 primeiros, né, é o CPF, compõem o Conselho, o Plano e o Fundo, que são os 3 elementos básicos e obrigatórios para qualquer sistema nacional. Os outros componentes eles são agregadores, né, mas esses aqui, os 3 são os principais para início de qualquer funcionamento de sistema municipal. Bom, o nosso conselho foi instituído por uma lei de 2009, tá? Ele é um órgão deliberativo, consultivo e normativo, de atuação e de cooperação direta com a Secretaria de Cultura e com a Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. A composição nossa ela é paritária, sendo 15 representantes do poder público e 15 da sociedade civil, né? Atendemos aí as áreas de teatro, dança, audiovisual, música, artes visuais, patrimônio cultural, humanidades, cultura popular e tradicional, cultura negra, moda, produtores culturais, cultura digital, circo, contação de história e arte e educação. E lembrando aqui, fazendo coro à professora Heloísa, que me antecedeu, é um campo em negociação, é um campo em disputa, né? Então, a cada conferência, a sociedade civil ela pode estar alternando e mudando essa composição dos representantes da sociedade civil, né? Isso aqui não é algo determinado e fechado. O funcionamento do Conselho se dá por meio das suas assembleias ordinárias e extraordinárias. As ordinárias acontecem, geralmente, às primeiras segundas-feiras de cada mês, geralmente às 19 horas. Algumas ações desenvolvidas pelo Conselho. Não peguei aqui para a ideia de gestão, mas mais pelas ações gerais, tá? Então, o Conselho ele se debruça para a análise de projetos de lei, geralmente encaminhadas pela Câmara Municipal de Vereadores, como também pelo Poder Executivo. Ele solicita melhoria, né, nessa questão do IDCult, que é o nosso Sistema Municipal de Informação, nosso mapa da gestão da produção cultural. Solicitação de comitê, coisas que o Conselho se debruçou e já veio fazendo, né? Então, solicitação de implementação do Comitê Gestor do Plano Municipal de Cultura, acompanhamento de ação do Ministério Público sobre a inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 4º do Fundo Municipal de Cultura. Lembrando, para quem não acompanhou esse debate todo,
em 2016, 17, por volta desse ano, o Ministério Público foi provocado sobre uma questão de inconstitucionalidade de um dos artigos do nosso Fundo de Cultura, né? Depois a gente vai ver isso lá na frente. Então, isso ainda é uma matéria em análise no Ministério Público, não tem uma decisão fechada, né? Então, até que se tenha uma decisão final, nós temos uma lei vigente da forma como que ela foi aprovada lá, primeiramente na Câmara. Bom, o Conselho também se debruça para organização, revisão, publicação e atualização do Plano Municipal de Cultura. Tá? Aqui houve uma mudança, aqui, na verdade um erro aqui de digitação, mas o nosso plano, ele é um plano decenal, criado em 2013, pensado até 2023, né? E aprovado em 2016, 2015. Então, só na largada a gente já perdemos 2 anos, né, de execução do plano. Planejamento das conferências de cultura, e agora em 2019, então, estaremos realizando a 8ª conferência. Este conselho também organizou, acredito que o primeiro livro sobre legislação, equipamento e plano de cultura em âmbito nacional, tá? Proposto por o conselho, não por um órgão gestor, isso é importante frisar. Esse material está disponível no site da Prefeitura, no link do Conselho. E ele realiza periodicamente as suas assembleias ordinárias. Então, só lembrando, né, que nós temos, entrando basicamente no plano, né? Então, ele é um plano aprovado em 2015 pela Lei 9.845, só que ele foi pensado antes, né? Então, quando ele foi formulado, ele foi pensado para 2013 a 2023, vejam. Ele é composto por 10 objetivos principais, e para a realização desses objetivos foram elaboradas diversas metas e ações de curto, médio e longo prazo. Em 2018 para 2019, foi constituída uma comissão que fez a análise dessas metas de curto, médio e longo prazo. Bom, aqui a realização e a nomeação de comitê de implementação e fiscalização do plano ocorrido em 2017. E aí nós passamos para o sistema de financiamento à cultura do município. Então nós temos 3 instrumentos legais aí, os principais, que é o Fundo Municipal de Cultura, a Lei de Incentivo à Cultura e os recursos destinados à Fundação de Cultura Franklin Cascais, né, que é alimentada por 3 peças aí financeiras, que é o orçamento financeiro e o empenho. Então, o Fundo Municipal de Cultura, ele é de 2010. O seu artigo 1º diz que fica instituído, de acordo com a Lei Federal número 4.320, de 64, o Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis. Isso aqui está certo? Eu estou lendo aqui, estou preocupado. Mas é o que está na lei, né? É o que está na nossa lei. Vinculado à Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais, destinado ao financiamento direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas, pessoas jurídicas, é isso mesmo, de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos de utilidade pública municipal. Isso é o fundo, né? Constitui receita do Fundo Municipal de Cultura. Então, inciso 1º, dotações orçamentárias que sejam destinadas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, com os parâmetros mínimos de 0,7% e no máximo de 1% da previsão da receita anual do imposto sobre qualquer serviço de qualquer natureza, o ISS-QN. Bom, então, é esse sobre os parâmetros, pode ver que está sublinhado, dá para ver daí do auditório. Em cima dessa palavra parâmetros é que foi ajuizado a ação de ADIM lá no Ministério Público. Então, segundo a denúncia, esses parâmetros eles criam uma súmula vinculante. E essa súmula vinculante é que é incondicional no que se trata de dotações financeiras do município para a área da cultura. Tá?
É questão de interpretação por parte do Conselho, né? O Conselho, na época, entendia que isso era uma questão de interpretação jurídica, porque ele não estabelece, não determina que seja. Ele diz que é um parâmetro, né? Tem que criar um parâmetro, vai depositar quantos por mês, por ano? Então, há um parâmetro para isso. Bom, então, isso que está ainda em análise no Ministério Público, não tem decisão final, tá? E a lei do Conselho, ela existe. Por muito tempo houve um burburinho, né, um disse-me-disse na cidade, dizendo que o Florianópolis tinha a lei do fundo, era inconstitucional. Ela não é inconstitucional. Está em funcionamento. Bom, e aí tem vários outros meios de receita, né, subvenções, transferências, receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções. Tá? Então, o Conselho e a Fundação e a Secretaria podem utilizar desses instrumentos aqui, desses expedientes, como forma de arrecadar recursos para o fundo. O artigo 5º do fundo, lembrando, né, geralmente os editais, quando surgem, eles saem com os recursos dotados no fundo. Então, nós já tivemos um edital em 2012, um edital em 2018 e teremos um outro esse ano, 2019. Então, os editais de cultura, o recurso ele é transferido para dentro do fundo e dali do fundo que é retirado para pagar os proponentes. Então, 10% do total destinado para o edital, ele é destinado a cobrir os custos administrativos do fundo e da realização do edital. 30% do recurso alocado para o edital, ele fica destinado à Fundação Franklin Cascais para as suas atividades. E 60% desse recurso total é que é distribuído a título de premiação aos proponentes. Então vamos pensar aqui, fazer uma conta bem simples, digamos que tenhamos um edital de 1 milhão para 2019. Segundo a lei, 100 mil reais é administrativo, 300 mil reais ficam a título da fundação para suas atividades internas, né, internas que eu digo de promoção da cultura, mas é de escolha da fundação, e aquilo que vai, o montante que vai para o edital é 60%, no caso 600 mil reais, pensando um montante de 1 milhão. Uma das formas de participação da sociedade civil junto ao fundo é através da comissão gestora do fundo, né? Então, isso está lá no artigo 8º e diz que a comissão tem por atribuição orientar, administrar e fiscalização o funcionamento do fundo e é composto pelo superintendente da fundação, por 2 membros indicados por livre escolha do chefe do Poder Executivo e 2 membros da sociedade civil indicados pelo Conselho Municipal de Cultura. Então, a sociedade civil se faz presente por meio da indicação do Conselho, né? Mais uma vez, a importância do Conselho aí na política, na gestão da política pública. Só relembrando, então, houve até o momento 3 editais. Lá em 2012 foram 10 áreas contempladas, com 1.250.000 reais destinados à premiação. De 2013 a 2017 não houve repasse por parte da prefeitura, então nesse período o Conselho ficou brigando de forma muito intensa e veemente junto à administração para que ela fizesse os repasses legais com base lá naquela lei, certo? Com base no 0,7% a 1% da previsão de arrecadação. Em 2017, houve uma conversa, uma sensibilização junto ao Executivo para a abertura do edital. Isso foi um acordo, uma discussão intensa e extensa dentro do Conselho. E foi acordado, então, para a abertura de edital em 2018, no valor de 800 mil reais. E para este ano, há uma previsão de abertura digital com um valor aproximado de 1.100.000 reais. Tá? Isso aqui é um valor aproximado, tá, pessoal? Um outro instrumento de financiamento da cultura é a lei de incentivo. Não vou me adentrar muito nela, mas vou trabalhar só com o terceiro item.
ela se caracteriza pela renúncia fiscal do município em até 20% do valor referente ao ISS ou IPTU. Tá? Então, geralmente as pessoas conhecem bem esse modelo, né? essa forma de captação de recursos. Aqui o proponente ele envia um projeto, ele é avaliado por uma comissão. Uma vez aprovado esse projeto, ele ganha uma carta de autorização para captação. Aí ele corre junto, né, as empresas do município que têm um ISS, um IPTU relevante e tentam ali então captar o dinheiro para o seu projeto. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente aqui, o limite da renúncia fiscal, quem estabelece é a Câmara de Vereadores. Então, em 2017, a Câmara fixou como limite máximo de renúncia fiscal 1% da previsão orçamentária para o próximo ano, o que dava, na época, aproximadamente 7 milhões tá, de renúncia, que em tese as pessoas poderiam estar captando isso em projetos culturais. E aí, só para vocês terem uma ideia, em 2017, foram captados somente em torno de 2 a 3 milhões. Então, não chegou-se nem à metade do valor do limite do teto estabelecido pela Câmara de Vereadores. Tá? Então, sempre há uma demanda muito reprimida no que tange a lei de incentivo à cultura. E só voltando aqui, para quem não conhece ou nunca participou do processo, então, o processo de aprovação dos projetos e captação de recursos se dá em 3 momentos: a habilitação, a aprovação do projeto cultural e depois a captação. Daí depois, claro, né, a captação, daí tem a execução e depois a prestação de contas. Bom, na parte final dessa rápida apresentação, gostaria de trazer algumas provocações para a próxima gestão do Conselho, e dentre elas está a revisão da lei do Conselho, a revisão do regimento interno também do Conselho, fazer uma revisão da lei do Fundo de Cultura, acompanhar e fiscalizar as ações do Plano Municipal, acompanhar e fiscalizar os repasses ao Fundo Municipal de Cultura, acompanhamento e pressão, é que está a palavra pressão, porque nas rúbricas orçamentárias estipuladas lá na Câmara, e aí pensando a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são para 4 anos, o PPA, né, que é o Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. São as três peças orçamentárias do município. Então é importante entender disso. Assim, o que a professora Heloísa falou antes aqui facilita muito a minha apresentação, né? A qualificação dos agentes públicos, né, que compõem o conselho, ela é fundamental, porque se a gente não entender como funciona o sistema e aonde que a gente precisa fazer as pressões e em que momento que é necessária essa pressão, a gente perde o time da administração pública e aí a cultura fica realmente desassistida. Né? Lembrando que, como bem disse a professora, é um campo. Né? Então, como um campo de negociação, nós precisamos estar atuando e se movimentando constantemente nesse campo. Dizer para vocês que o Conselho ele tem e-mail, blog, site, que temos uma secretária executiva muito atuante e muito competente, que é a Adeli Pazeto. Dizer para vocês que a gestão atual é comandada e presidida pelo Márcio Fontoura, e que tem se empenhado muito nas ações do Conselho, porque o Conselho em grande parte, só um pouquinho, o Conselho ele trabalha, né, e se movimenta em grande parte de acordo com a disponibilidade, o entendimento e a expertise do seu presidente. Então, o presidente geralmente é quem dá o tom do Conselho. Claro que trabalha em equipe, trabalha com os demais conselheiros, mas geralmente é o presidente que faz que puxa o carro, né? Então, queria parabenizar o Márcio por mais essa oportunidade de estar falando sobre o Conselho.
pensando já ações de continuidade, né? Já é o segundo momento que o Conselho realiza uma capacitação, né? Mas é a primeira vez que nós estamos fazendo isso de uma forma que fique aí preservada para as gestões futuras. E queria mais uma vez agradecer a presença de todos e a oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigado. Agradecemos a fala, Fábio Garcia, e de imediato, então, passo a palavra a Anderson Abreu para fazer o fechamento. Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Márcio por poder fazer esse fechamento. É um exercício de síntese extremamente hercúleo, né? De poder agregar tudo aquilo que foi falado nesses 3 dias de encontro. Ao mesmo tempo, também vou trazer algumas provocações, né? Afinal de contas, a gente não consegue sair ileso de um espaço de tamanha riqueza conceitual e de discussões como teve aqui nesses 3 dias, né? Bem, a minha formação é em filosofia, meu mestrado, doutorado, pós-doutoramento também foi na área da filosofia, mas com ênfase mais na área da estética e da epistemologia, né, discutindo mais a formação propriamente de quem lida com a cultura, quem lida com a formação. Atualmente, eu trabalho na Fundação Franklin Cascais, sou servidor efetivo, concursado, e estou atualmente coordenando a Casa da Memória, que é um espaço de centro de documentação que trabalha com pesquisa e trabalha com a memória da cidade. Então, ultimamente, eu tenho dedicado as minhas atividades no município mais voltadas ao patrimônio, né, e à pesquisa, sobretudo. Tem sido uma grande atividade interessante. E, além dessas atividades na Fundação Franklin, eu também estou atualmente vice-presidente do Conselho de Cultura e também faço parte do Fundo Municipal de Cinema, FUNCINE, na diretoria, né? Então, estou bem atuante em frente às questões políticas e também propriamente da Fundação. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente fazer uma retomada histórica, cronológica, propriamente, dos temas que foram desenvolvidos aqui nesses encontros, né? No primeiro momento, com a Rosemary Carvalho, a ideia de uma cultura, né, um conceito propriamente de cultura e como que esse conceito ele foi se desdobrando ao longo do desenvolvimento do nosso país e até mesmo algumas concepções mais teóricas, sobretudo antropológicas, eu diria, a respeito do conceito de cultura, né, inserido dentro desse desenvolvimento do país. Depois, com o professor Manevi, uma discussão voltada à política pública cultural e como que foram ocorrendo as transformações ao longo das mudanças do nosso país, né? Então, de que forma que essas políticas foram se consolidando ou então se perdendo. Eu acho que isso o Manevi ele traz de uma forma muito brilhante. E, por fim, com a professora Heloíse e com o Fábio, uma discussão voltada à gestão das políticas públicas, tendo a ideia de um sistema que possa materializar a atividade da gestão cultural, né? E eu vou dialogar mais com a fala da professora Heloíse, claro, com a do Fábio também, mas eu vou dialogar mais com a da professora Heloíse porque traz algumas questões interessantíssimas para a gente poder pensar o que o Fábio trouxe, né? O Fábio traz alguns dados empíricos, vamos dizer assim, algumas categorias mais empíricas dessa política pública no município de Florianópolis, e a professora Heloíse ela traz um panorama nacional e como que isso vai, de um certo modo, se consolidando também nos municípios e nos estados, né? A partir daí, alguns pontos, ao meu ver, são extremamente importantes para que a gente possa pensar a gestão das políticas públicas, né? Tanto em nível federal, em nível municipal, em nível estadual. A questão da identidade e a diversidade cultural dos sistemas e como que eles vão se consolidando a partir dessa prerrogativa. Depois, em que aspectos eles promovem o crescimento econômico, seja do município, seja do estado, seja da federação. As matrizes de valores que estão inseridas nesse processo, né? Nós não podemos dizer que há uma neutralidade, portanto, há partido sim. E aí eu abro parênteses e fecho parênteses, né? Que há sim uma prerrogativa extremamente política e partidária por detrás dessas ações que nós não podemos fechar os olhos, né? Sobretudo em um momento em que a gente vive o recuo epistemológico das discussões teóricas a respeito de qualquer discussão que envolva ideologia, né? Então, há partido sim, há partido na educação, há partido na cultura,
a partir de em todos os campos. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Tá? A formação intelectual dos indivíduos, eu acho que isso traz uma prerrogativa, isso é um alarme, né, que a professora Heloíse traz, e eu diria que é um alarme com luz vermelha, não mais amarela, mas vermelha, sobretudo de quem promove essa gestão cultural, quem participa dessas atividades culturais, né? Os arranjos institucionais, o desenvolvimento sustentável da cultura dentro propriamente desse Estado, a transversalidade da cultura com os diversos temas é importante porque isso é uma forma em que a cultura ela poderia e deverá, com toda certeza, sobreviver dentro desse arranjo capitalista de um Estado moderno. Seria essa ideia cada vez mais transversal, e aí é uma grande demanda que a atual pós-modernidade, vamos assim dizer, exige-se de uma questão de uma gestão, né? E, por fim, eu conclamo, enfim, uma certa dominação e uma certa independência também da cultura, né? No sentido de uma gestão mais participativa na organização do Estado. Isso traria, ao meu ver, algumas características que a professora Heloíse trouxe de uma forma muito brilhante, que são as dimensões do sistema, né? E que dimensões seriam essas? O caráter político, portanto, aí traz o grande elemento que prerroga dentro desse sistema, é o caráter político, é a relação dos atores ali dentro, né? Nós somos seres políticos porque nós vivemos dentro de uma polis, é da onde vem o conceito de política, né? No grego. Nesse sentido, nós vamos compreender que há uma ação de ambos os lados dentro dessa prerrogativa de construção de uma ação política e de uma gestão pública, né? Então, tem interesses envolvidos aí. Nós não podemos achar que tudo é consenso, é disputa. Perfeitamente, o professor Heloíse traz isso brilhantemente. Há algumas dimensões conceituais, né? A dimensão simbólica, a dimensão cidadã e, claro, a dimensão econômica. E eu diria que a dimensão econômica é o grande entrave desse processo todo, quando a gente percebe nos discursos hegemônicos atualmente uma certa crise, e toda ela voltada à questão econômica, né? Crise para quem e crise do quê? Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que sempre fazer quando há essa prerrogativa econômica, né? Bem, a partir daí, compreender essa composição do sistema de cultura, como a professora Heloíse traz e o próprio Fábio traz, e aí corroborando também um pouco com aquilo que o professor Manivi trouxe na última conferência, essa ideia de um jogo, e que nós precisamos jogar esse jogo, né? E é claro que todo jogo, não há WO em todo jogo, né? Todo jogo tem um vencedor e um perdedor, infelizmente. E aí, portanto, a disputa, mais uma vez, ela está inserida nessa relação. E eu diria que, conforme todo jogo, e aí eu vou trazer alguns apontamentos para que a gente possa pensar esse elemento estratégico do jogo quando a gente fala em política pública, sobretudo política pública cultural, né? Conforme todo jogo, além das estratégias que envolvem o jogo, há também as performances dentro dessa estratégia. Ou seja, como que nós iremos nos organizar enquanto coletivo, que demanda para, dentro desse jogo, algumas participações subjetivas para que esse jogo ocorra. Parece-me que cada vez mais o elemento subjetivo ele perde lugar para o elemento objetivo. É aí que nós vamos percebendo, por exemplo, a inexistência de alguns elementos, por exemplo, na própria constituição dos editais, né? A ausência da cultura negra, a ausência da cultura indígena, a ausência de tantos outros elementos que fazem parte também desse bojo cultural, né? Claro que isso é extremamente importante para a gente poder pensar uma política participativa dentro de um Estado democrático e subjetivo, que eu acho que é a subjetividade que cada vez mais vem perdendo lugar, né? E aí, é claro que isso faz com que a gente pense um pouco mais quem são esses sujeitos inseridos dentro dessa política. Bem, pensando um pouco essa ideia de uma política pública participativa, eu gostaria de problematizar outros 3 elementos também. O conceito de direito, lei e legalidade. Ao meu ver, são 3 coisas completamente distintas dentro da política pública, tá? Nós lutamos muito pelo direito a,
né? O direito à educação, o direito à cultura, o direito à saúde. Só que tudo isso já é preconizado na Constituição Federal. Então não é em relação ao direito que nós temos que brigar. Percebem? Parece que às vezes a gente trava algumas lutas dentro do jogo que são lutas fantasiosas, né? São extremamente fantasiosas. Nesse sentido, eu trago um outro conceito dentro do direito, que seria o conceito de lei, né? Enquanto eu penso o direito num conjunto de valores que promovem a ideia de bem e justiça dentro do Estado, eu tenho a lei, que é um mecanismo de regras e prescrições dentro do direito. Portanto, nós temos uma lei que é preconizada dentro da Constituição Federal e até mesmo dentro do município, dentro do Estado, que deveria garantir a ação e a execução desse sistema. Porém, o que está entravado, né? Vou criar um neologismo aqui, né? O que estaria entravado nesse processo? A legalidade. Portanto, não é com a lei. O nosso objeto de disputa não é a lei, ao meu ver, trazendo aqui uma perspectiva crítica sobre esse processo, né? Não seria a lei e muito menos o direito, mas seria a legalidade. O que seria essa legalidade? O que eu entendo por legalidade aqui? E aí eu trago o conceito do Bobbio e do Spinoza. O Bobbio, do campo do direito, e o Spinoza, no campo da filosofia do direito, que vai trazer uma ideia em que a legalidade de uma lei dentro do direito é sempre a ação de legitimação da lei dentro do Estado. Portanto, em que aspectos a ação que legitimaria esse direito, ela está sendo proposta dentro desse Estado de direito subjetivo e democrático, né? Então, parece-me que aqui a gente vai trazendo algumas cartas bônus do jogo, para a gente poder jogar esse jogo com mais sabedoria, com mais avidez, né? Bem, e eu até trago essa questão do direito da lei e da legalidade, por exemplo, quando a professora Heloíse fala que nós temos um percentual aprovado, porém ele não é cumprido. Percebam? A lei está garantida, porém ela não é cumprida. Então não é a lei, mas é a legalidade da lei. Ou quando o Fábio fala que houve uma própria perda da largada do Plano Municipal de Cultura em Florianópolis por 2 anos. Opa, então não é a lei, é a legalidade desse processo. Percebem? Então, cada vez mais, ao meu ver, nós vamos constituindo, ao fazer uma leitura como essa, de quais mecanismos existenciais desse direito, dessa lei, dessa legalidade dentro do Estado de Direito Subjetivo nós podemos enfrentar enquanto participantes de um conselho, que no caso é o Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis. Isso é importante, nós sabermos com quais ferramentas, com quais adereços nós vamos entrar nessa batalha, né? E aí eu trago mais uma perspectiva do próprio Bobbio, do Spinoza, para poder pensar a questão do direito, que seria a existência de um direito, seja no sentido fraco ou forte. Isso, ao meu ver, implica em observar o funcionamento do sistema normativo. Ou seja, o sistema da norma, o sistema da lei. Então, existe um sistema que deve prever o funcionamento dessa lei, é onde entra o Sistema Municipal de Cultura. Então, todo o sistema é a legalidade da lei, que por sua vez, prescreve o direito dentro do Estado, que vai garantir o bem-estar, o conceito de justiça de todos que ali dentro vão estar, né? Bem, só que para isso é importante a gente pensar 2 elementos importantes, o direito histórico e o direito vigente. Construir uma ação dessa legalidade frente a essa lei, a esse direito que vai se constituindo, é literalmente a gente comparar como que esse direito ele foi se constituindo historicamente dentro desse contexto e em que aspectos ele vai cada vez mais tornando-se vigente. A partir daí, nós podemos dizer que ao invés de nós estarmos lutando por um Estado privado, nós estamos cada vez mais alcançando um Estado de direito público. Porque aí, de fato, há uma prerrogativa e uma ação sistêmica desse sistema de atuação e de implicação na vida das pessoas que lidam com a cultura diariamente, né? Bem, eu diria, portanto, que nós estamos numa etapa em que a lei e o direito não são mais objetos de discussão nessa atual conjuntura, mas a sua legalidade,
Então, acho que por aí eu já trago uma bandeira extremamente interessante para a gente poder pensar. Já que a minha fala é uma fala conclusiva, eu diria que é uma fala à guisa de conclusão, né? Não de concluir propriamente o processo, mas de trazer algumas reflexões, sobretudo para uma conferência que está por vir. Desculpa trazer a questão de temporalidade, Márcio, mas eu acho que é importante isso, né? De uma conferência que está por vir e até mesmo o que nós vamos conferir nessa conferência. É importante a gente ter claro qual é o objeto de conferência nessa conferência, né? E a partir daí é interessante a gente instaurar cada vez mais uma discussão que proclame os meandros da incapacidade e até mesmo da própria capacidade do sistema. E eu diria que tem duas frentes de incapacidade do sistema hoje aqui em Florianópolis, trazendo a fala da professora Heloíse e do Fábio. Tá? Seria o sistema de formação, claro, isso a gente está literalmente ensaiando aqui, a gente propôs, a gente vem buscando cada vez mais, e isso é uma fala muito presente na fala dos conselheiros, né? O que fazer dentro do Conselho de Cultura, como se constituir frente a esse universo, né? E até mesmo de quem está propriamente à frente da pasta. E o próprio sistema de indicadores, que também hoje em Florianópolis ele está engatinhando, mas que está acontecendo cada vez mais, tomando proporções significativas dentro da proposição, e que nós não podemos deixar. São duas frentes que, ao meu ver, nos ajudariam nesse momento a caminhar ou a jogar nesse jogo em relação à legalidade. E aí, por fim, eu gostaria de trazer aqueles três, eu não diria conceitos, mas categorias que a professora Heloíse traz, que eu achei fantástica, que é a ideia do dinâmico, do real e da disputa. Eu diria que todo Estado de Direito, isso a partir do século XVIII, quando a gente vai literalmente se constituindo enquanto Estado-nação, nós vamos perceber que o grande mecanismo de consolidação do Estado é o direito. É o direito. Tornar-se, né? Ele vai se tornando cada vez mais Estado pelo próprio direito. A partir daí, ele vai assumindo uma dinâmica. E aí, quando tu traz a palavra dinâmica, eu acho extremamente interessante, né? Ele vai cada vez mais tornando-se dinâmico. Dinâmico porque ele vai se transformando. E essa transformação ela é tão rápida, ela é tão tênue que nós não percebemos. E eu diria que para que a gente possa observar essa dinâmica de movimentação desse Estado de Direito, nós deveríamos entender que há uma categoria de totalidade implícita nesse processo, que é a aparência e a essência. Por mais que essa dinâmica ela aparenta-se dentro de uma perspectiva de um movimento, dentro desse elemento essencial existe uma disputa em que o Estado o tempo inteiro legitima nas suas ações uma concepção de um Estado hegemônico a partir do momento em que ele traz os interesses de alguns grupos e torna aquele grupo, aqueles interesses como um interesse legítimo. E aí, portanto, ele começa a construir a sua relação real dentro desse processo de constituição de um direito, né? Então, aqui nós temos claramente a ação, a vida, o elemento existencial do Estado de Direito dentro desse processo em que a gente vai constituindo-se a partir do século XVIII, né? E aí a professora Heloíse trouxe de uma forma muito brilhante, né? As minhas contribuições de fechamento seriam essas, né? Sobretudo algumas mais propositivas, para que a gente possa, de fato, pensar a partir daqui, já que hoje é o último dia, e esse último dia ele deve deixar gostinhos, né? De que nós precisamos saborear tantas outras coisas importantes para que a gente possa caminhar dentro desse Estado de Direito que cada vez mais perde a sua subjetividade e assume uma objetividade. Era isso. Obrigado. Agradecemos Anderson Abreu, Fábio Garcia e Heloíse Delanhello pelas falas e encerramos a sessão.